Até que em 20 anos investindo, a chance de você ganhar dinheiro no mercado é de... Você falou de 6 a 7 anos já, no mínimo. Posição de muito longo prazo lá. O que vocês têm, você, né, na sua carteira hoje, dá já para classificar nesse rol de longo prazo? Eu fiz uma troca recente. Isso é uma exceção, né? A gente vender uma ação pra gente é uma exceção. Eu ia te perguntar também depois. Infelizmente é uma regra, mas uma carteira que eu tinha também, uma empresa que eu tinha muito antiga também na carteira. Na carteira do meu pai, sem dúvida nenhuma, as 3 posições mais importantes e mais longevas é por ordem. Dentro desse rol ainda, das 3 que você acabou de falar, quando você vai vender uma posição, é porque a tese já desconfigurou? O que é não paga mais dividendo? Qual é o start para começar esse desinvestimento? Isso começa a mudar de probabilidade a partir de 3 anos. E aí isso, né, obviamente vai progressivamente. 5 anos, tem uma outra grande de mudança de patamar. Até que em 20 anos investindo, a chance de você ganhar dinheiro no mercado é de 99%. 99% é uma boa estatística, né? E ninguém espera em 20 anos não estar mais aqui, né? Então... E os 20 anos vão passar. Você investindo ou não. Então é melhor que você faça investindo. Passa, eu tô há 17 anos no mercado. Cara, a pandemia já vai completar 3 anos. Ô Luiz, e tem muita gente aqui dos nossos clientes, da audiência da rádio, que investe, fala muito que está investindo pensando no filho, que está investindo pensando na família. Maravilha. Então, muitas vezes, o objetivo é para outras pessoas pra outra geração. O nosso cliente aqui ama, gosta, quer oferecer um conforto, né, na vida dessa pessoa. Então, realmente, esse tipo de racional faz todo sentido para esse estilo de investidor, né? Totalmente, até para pessoas que já estão em uma fase mais madura da vida, né? É um paradigma. Quando você pega as teorias econômicas que falam sobre isso, né? Modigliani fala sobre o ciclo financeiro da vida. Então, teoricamente, o momento de você correr riscos é quando você é jovem, que você pode se dar o luxo de errar, de tentar de novo, né? Quebrar e começar do zero novamente. E tem o tempo a seu favor. Só que, infelizmente, o quadro dos nossos jovens ele é muito triste, né? 3 em cada 4 jovens contraem dívidas. Já começa num caminho contrário, né? Já começa no caminho contrário. Tem que contrair dívidas para ajudar a família. Né? Então, quando você vive num país em que existe pouco poder de poupança, é muito complicado você falar de investimento. Né? A gente precisa voltar sempre um passo atrás. Mas, por outro lado, quando a gente fala de... pega o perfil do investidor Ambima, né, do ano passado, é chocante, cara. Você tem mais de 20 mil contas na poupança com mais de R$1 milhão. Tem muita coisa para ser feita ainda, né, em termos de educação. Quer dizer, a classe A investe tão mal quanto a classe B, quanto a classe C. Então, é uma questão intrínseca de cultura de investimento. É muito mais profundo do que a gente imagina esse problema, né? Não, e é importante esse ponto que você está trazendo de profundidade, que vem lá do início. Recentemente a gente viu, pelo menos, alguns anúncios aí de secretários de educação querendo trazer educação financeira. Era algo que já precisava estar há pelo menos 20 anos, né? Materiais são fartos, preparações são fartas para esse caminho, mas a gente nunca viu isso sendo executado. É difícil. É muito burocrático, né? E aí, a gente em 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos convidados lá pelo Ministério da Economia, enfim, a gente foi lá numa subsecretaria que eu não me recordo agora, e foram pedir uma aula, assim, pra gente, basicamente, de como que o Ministério poderia fazer em conjunto com o CVM, com o B3, enfim, para outras iniciativas de educação financeira. Cara, a verdade é que é muito difícil, porque esses órgãos não se comunicam, tem jogo de interesses. Então, é muito complicado. E ali a gente falou, cara, é muito melhor, a gente vai agregar muito mais valor à sociedade fazendo as coisas com capital privado. Sendo uma instituição privada, sabe? Então, a gente, vamos seguir com a GF mesmo, vamos fazer nossos cursos, que quem se interessar... Que ajuda ali, já contribui também, né? Claro, exatamente. Luiz, e deu super certo. E nesse ponto que a gente estava aqui falando sobre longo prazo, médio, né, curto, médio e longo, você falou de 6 a 7 anos já, no mínimo. Posição de muito longo prazo lá. O que vocês
tem você, né, na sua carteira hoje, dá já para classificar nesse rol de longo prazo? A Taesa é uma posição bastante longo prazo. Eu fiz uma troca recente. Isso é uma exceção, né? A gente vender uma ação pra gente é uma exceção. Isso que eu ia te perguntar também depois. Infelizmente é uma regra, mas uma carteira que eu tinha também, uma empresa que eu tinha muito antiga também na carteira é Itaúsa, é muito mais voltado para minha carteira, é muito mais voltada hoje para energia, bancos e seguros. Né? Hoje a minha maior posição é BB Seguridade. Na carteira do meu pai, sem dúvida nenhuma, as 3 posições mais importantes e mais longevas é por ordem Klabin, Banco do Brasil e Unipar. Unipar é desde o início dos anos 2000. Tem algumas outras também, mas acho que por ordem de importância essas 3 são bem importantes assim na carteira. Para mim, a mais importante é a BB Seguridade, Santander e Taesa. São 3 bem importantes para mim. Legal. E dentro desse rol ainda, das 3 que você acabou de falar, quando você vai vender uma posição, é porque a tese já desconfigurou? O que é não paga mais dividendo? Qual é o start para começar esse desinvestimento? Legal. Bom, existem 2 tipos de empresa que não pagam dividendo. As que não querem, as que não podem. Né? A gente foge, igual o diabo foge da cruz, as que não podem. As que não podem por motivos de margem, principalmente, né? E tem as que não querem porque em determinado momento é mais interessante investir ou adquirir uma concorrente, enfim. É uma opção de reinvestir no seu próprio negócio, né? Ou então em uma fase de recuperação, enfim. Então, a gente sempre busca analisar o porquê das coisas, né? E, por exemplo, foi o que aconteceu com a Itaúsa. Vários trimestres de sinalização da gestão, de forma alguma perdeu o seu fundamento, continua sendo uma excelente empresa, com uma excelente alocação de capital, na minha opinião, mas que começou a fazer alguns investimentos ali que, na minha opinião, não vão pagar tão bons dividendos quanto o Itaú. Tá. Pagava, né? Pelo menos representativamente para a Itaúsa. Então, a gente começou a ver essas sinalizações, inclusive nas distribuições de curto prazo, de que eles freariam a distribuição de proventos para investir nesses outros negócios que, de novo, né, na nossa opinião, estrategicamente não são tão bons geradores de caixa quanto Itaú. Então, a gente acabou vendendo essa posição e nossa, o mercado muitas pessoas ficaram em choque. Meu Deus, como assim? O Barça, o Luiz vendeu posição de Itaúsa, né? Como assim? Perdeu o fundamento? Não, é porque estrategicamente a empresa não está mais aderente à não filosofia. Não está mais aderente à né? filosofia que a gente busca. E quando não está mais aderente à sua filosofia, por melhor que seja a empresa, é melhor você sair e olhar para outra coisa que esteja barata no momento e que sirva ao seu propósito, né? Outra hipótese também é perda de fundamento, que é algo difícil de você identificar no curto prazo, né? Enquanto você está vivendo a perda de fundamento, muitas vezes você não enxerga. Então, às vezes demora um pouco, aí você começa a ver deterioração de preço, deterioração dos números, algumas decisões estratégicas meio duvidosas. Então, foi o que aconteceu. O que mais tem. Foi o que aconteceu com a gente lá atrás com o Ultrapar. É um case, pelo menos antigamente era bom, né? Cara, era top. De novo, assim, era Magalu, sabe? Bem de antigamente. Eu lembro que meu pai começou com essa carteira pra mim com o Ultrapar. A minha carteira de 14 anos, de 2008, ele começou pra mim com o Ultrapar. Então, era um papel que eu tinha um carinho, vamos dizer assim, né? Primeira ação, enfim. E em determinado momento eles começaram a querer diversificar negócios para, assim, outros negócios. Farmácia. Cara, varejo de farmácia. Não sei fazer se aquele certo. mega posto, né? Pois é, aí tentaram comprar a Liquigás, não deu aquela... Sim, também foi uma multa. Foi assim, nos pareceu um negócio, não digo amador, mas cara, ficou estranho, né? Você fazer um negócio... Numa boa, né? Pagaram numa boa. Ah, tá bom, não queremos mais. Pois você não judicializa. Milhões. Como assim você aceita botar num contrato uma multa de, sei lá, era 1 bilhão, não lembro na época. Era um negócio bizarro que, assim, melou com o resultado da empresa no ano. A gente olhou para aquilo e falou, olha, não vejo motivo mais para... E se eu não vejo motivos para continuar comprando, não tem por que manter isso na minha carteira, entende? Sim. Se caísse de preço naquele momento, eu não ia comprar. Então, acabamos nos desfazendo da posição, né, realizamos lucro e tal. E demorou 1 ou 2 anos para o negócio começar a degringolar de fato, né? Então, você precisa ter muita confiança no que você está fazendo e ter uma estratégia fundamental. O que mais tem hoje é investidor que, poxa, estou começando agora na bolsa, o que eu faço? Então, primeiro, você precisa descobrir qual que é o seu objetivo. Isso. Né? É extremamente importante. Qual é o seu intuito de você estar aqui? É o ganho rápido? Então, infelizmente, o EGF não pode te ajudar. Então, você tem que procurar outro profissional. Não é o nosso perfil. Agora, você quer fazer uma carteira de longo prazo, seja para você, para o seu, né, para a futura geração, enfim.
tem aí pelo menos uma grana que sobra no final do mês para você fazer isso com recorrência, aí sim.